chegando mais lindo do meu coração. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam super bem, a família de vocês super bem. E a gente precisa cair dentro da segunda aula, né? Essas vídeos aula aqui que eu tô mandando para vocês. E eu espero que vocês estejam gostando, tá? E estejam aprendendo aí alguma coisa do nosso conteúdo que a gente precisa avançar. Semana passada eu falei com vocês sobre Auguste Comte, né? Ou Comte, como alguns chamam. E o Comte, ele foi inspiração para a Noel Rosa fazer uma música que eu pedi que vocês ouvirem. Vocês ouviram? Não ouviram? Bom, quem ouviu, ótimo, excelente, maravilhoso. Mas pode ser que não tenha entendido muito assim o que ele quis dizer na letra. Então eu vou explicar hoje, vou colocar só alguns trechinhos da música e vou explicar para vocês assim o que foi que Noel Rosa quis dizer com aquela canção que ele criou, chamada Positivismo, em parceria com o amigo dele, Orestes Barbosa. Antes disso, uma pequena fofoquinha da história. A última estrofe, onde ele fala que a intriga nasce num café pequeno, foi uma confusão dele com Orestes Barbosa. Por quê? O Orestes Barbosa criou a letra dessa música, 4 estrofes, e deu para o Noel Rosa e falou assim, cara, eu fiz a letra, eu preciso que você coloque a música. O Noel Rosa pegou o papel, guardou, caiu no mundo, não deu mais satisfação. E aí, depois de um tempo, ele bebendo todas no Café Nice, que era onde os boêmios se encontravam, né, para beber, tomar aquela serva, né? E aí ele ouviu dizer que o Orestes Barbosa estava falando o seguinte dele: eu acho que o Noel Rosa vai roubar minha música. Logo quem? Noel Rosa, que não precisa roubar nada de ninguém, porque era um cara assim, gênio, um compositor nato. E aí ele pegou, fez a música para aquela letra do Orestes e no final ele botou uma pequena estrofe dizendo que, para não provar do veneno do amigo, ele acabou se envenenando primeiro. Então eu quero que vocês, se não ouviram, ouçam a música, prestem atenção. E agora eu vou colocar um pedacinho do refrão da música para a gente entender o que isso tem a ver com positivismo, tá bom? Então vamos lá. Bom, nesse pedaço da música, não sei se deu para vocês ouvirem, o que ele fala? Fala que uma mulher o desprezou e foi viver longe dele. Mas ele primeiro diz uma coisa que é o lema do positivismo. O amor vem por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Só que na bandeira nacional, o que está escrito lá? Amor, ordem e progresso ou só ordem e progresso? Isso aí, só o final. E aí ele fez uma crítica a essa coisa de ter só a ordem e o progresso e esquecer a primeira parte, que é o fundamento maior do positivismo, o amor por princípio. Então ele comparou o Brasil a uma mulher que o abandonou e foi curtir aí a vida com muito progresso, talvez, com outro homem. Entenderam? A outra parte da música, ele continua cantando e ele vai falando agora sobre alguma coisa de juros, de Libra. E eu queria que vocês prestassem atenção também, porque ele faz uma crítica aí à economia nacional. E aí a gente tem que entender o porquê dele usar esses termos. E aí ele fala sobre juros, sobre Libra, dívida flutuante. O que isso tem a ver? Bom, nesse período era o governo de Getúlio Vargas e o Brasil estava assim, com uma dívida externa enorme, pegando dinheiro emprestado a juros assim, altíssimos. Né? E o que acontecia? A Libra, que é a moeda do Reino Unido, estava super em alta, ou seja, era uma moeda assim, super valorizada. E aí ele fez essa comparação, né? Usando a Libra como uma moeda forte e falando da mulher que foi buscar outro amor como se fosse o Brasil, que está só arrumando problema, né? Buscando o que amor? Buscando dinheiro dos outros, buscando dinheiro emprestado com outros países. Sacaram?
Deu para entender então um pouquinho do que essa música de Noel Rosa fala? Espero que vocês ouçam de novo e tentem entender as outras partes para vocês terem assim um senso crítico na hora de ouvir as músicas. Sempre tem alguma coisa por trás da letra. Sempre existe uma mensagem que está sendo passada ali que às vezes a gente não se dá conta, não percebe. Sacaram? Bom, falando agora da visão da ciência, que é a visão imanentista. O que é a visão imanentista da ciência? A visão imanentista diz que a ciência só pode analisar, só pode experimentar aquilo que está na nossa realidade, aquilo que a gente pode ver, que a gente pode pegar, aquilo que é concreto. Ou seja, a ciência não vai estudar, por exemplo, se existem outras vidas, se existe vida após a morte, se quem morre vai para o céu, vai para o inferno. Não. A ciência ela não se ocupa dessas questões. A ciência ela se preocupa em estudar a realidade na qual a gente pode ver, verificar aquilo que é tangível, que é palpável. Entenderam? Essa é a visão que a gente chama de imanentista da ciência. O resto ela deixa por aquilo que acredita no sobrenatural, para a mitologia, para as religiões, enfim. Tá? A outra coisa da ciência, né, sobre o que é ser científico, é que a gente precisa entender qual é o procedimento científico. O que é o procedimento científico? Toda ciência, toda análise científica, ela passa por etapas, tá? Primeira etapa é a observação. O cientista ele vai observar o fato, tá? A realidade, e ali ele vai tentar teorizar sobre aquele assunto, ele vai tentar criar uma hipótese para explicar aquele fato. Por exemplo, a chuva. Como é que a chuva acontece? Hoje a gente sabe, né? Que a água evapora, sobe, forma as nuvens, né? E aí as gotículas se formam, né? Por causa do pererepão duro. Vocês sabem como acontece a formação das chuvas. Mas como é que os cientistas observam um fato como esse e estudam? Primeiramente, observação. Depois ele vai criar uma hipótese, ou seja, é algo que pode responder o porquê daquilo acontecer. Como estudar sobre uma doença, né? Ele vai criar primeiro uma hipótese de como curar aquela doença, ou do que é que causa aquela doença, né? E aí, a partir daquela ideia que ele fez, né? Daquela hipótese que o cientista criou, ele vai formar uma teoria, ou seja, ele vai escrever uma tese, ele vai escrever ali aquilo que ele concluiu a respeito daquela observação. E a partir das suas hipóteses. E aí ele vai partir para a confirmação dessa hipótese, da teoria que ele criou. Quando ele consegue confirmar, ok, ele chegou a uma conclusão científica. Mas quando ele não consegue confirmar, ou seja, ele descobre que aquela teoria dele, que aquela hipótese que ele criou não tem a ver com a realidade, ele tem que voltar lá para o início, para a observação. Isso é o que a gente chama de círculo virtuoso da ciência. Ou seja, toda etapa é necessária. O cientista ele precisa, no procedimento científico, passar por todas essas etapas para que ele chegue a uma conclusão científica, tá bom? Se ele não passar por todas essas etapas, ele não pode dizer que fez uma análise científica, beleza? Então, esse é o procedimento. E a última coisa sobre o que é ser científico, que a gente precisa estudar, isso está lá na página 12 do livro de vocês. Não esqueçam, deem uma olhadinha lá, que aqui eu estou trocando em miúdos, estou explicando com umas palavras mais fáceis, porque eu acho que a linguagem lá está um pouco mais difícil de entender. Então é por isso que a gente está explicando aqui. Opa, perdão. Por isso que a gente está explicando aqui melhor, né, essa página do livro de vocês. O que é a perspectiva relativista da ciência? A ciência entende que quem faz a ciência são seres humanos, certo? Não são robôs, não são extraterrestres. Ou seja, nós somos seres imperfeitos, nós podemos errar. Mas a ciência, ao longo do tempo, ela pode corrigir esses erros. Então, coisas que os cientistas acreditavam lá no século XVII e XVIII,
Hoje, no século XXI, a gente não acredita mais por quê? Porque outros cientistas vieram com novas teorias, vieram com novas hipóteses e comprovaram a realidade, conseguiram fundamentar muito bem as suas teorias, comprovando, né, contrapondo aquelas teorias que existiam há séculos atrás. Já outras coisas continuam existindo e foram apenas aperfeiçoadas, porque a ciência, com o tempo, também vai se aperfeiçoando, graças à tecnologia, graças à pesquisa, que não pode deixar de acontecer, precisa continuar, as universidades, que são locais assim muito propícios para esse tipo de pesquisa, de estudo, tá? Não só das ciências naturais, como também das ciências sociais. Deu para entender um pouquinho do que é ser científico e como são os procedimentos científicos? Beleza, então vamos partir para a próxima. Bom, nós temos aqui nas ciências sociais 3 grandes áreas de conhecimento. Uma é a antropologia, a outra é a ciência política e a outra, finalmente, é a que nós amamos estudar, que é a sociologia. Bom, vamos começar então pela antropologia. A antropologia, ela surgiu com o estudo de civilizações tribais, civilizações pequenas, como, por exemplo, os indígenas americanos, né, dos Estados Unidos, Canadá, também com as comunidades tribais africanas, né, os aborígenes lá da Oceania, da Austrália. Então, assim começou a antropologia. A antropologia, ela estuda o quê? Ela vai estudar as relações de parentesco. Como é a relação familiar nessas comunidades, nesses povos? Ela vai estudar a língua, né? Como é que se desenvolve a linguagem? Tem linguagem oral ou tem linguagem escrita também? Né? Ela vai estudar os rituais, a religião, ela vai estudar os ritos de passagem, né, da infância para a vida adulta, por exemplo. Ela vai estudar a organização social daquela comunidade, né? Ela vai estudar se existe ali, como é a economia, a alimentação, tudo isso. Mas a sociologia, ela também estuda, né? Desculpa, a antropologia, estou trocando já as coisas. Ela também estuda sociedades mais complexas. Por exemplo, a sociedade chinesa, que é uma sociedade imensa, milhares e milhares de pessoas, milhões, não sei quantas pessoas vivem na China, mas é muita gente, né? É uma sociedade complexa. Estuda, por exemplo, também a Índia, que é uma sociedade dividida em castas, cheia de complexidades, uma casta não pode se relacionar com a outra, enfim, são muitas questões ali. Estuda o Islã, são os povos, né, de religião muçulmana, que também existe toda uma complexidade ali cultural, econômica, política, religiosa, tudo isso muito envolvido, né? Então, a antropologia, ela tanto vai estudar os povos menores, né, de menor complexidade, de menor quantitativo de pessoas, né, em termos populacionais, como também vai estudar as sociedades maiores, mais complexas, sabe? Vai estudar, então, tudo isso, né? Agora, o que são os 3 procedimentos da antropologia? A antropologia, primeiramente, ela vai propor o estranhamento. O que é isso? O estranhamento é que o antropólogo, quando ele chega numa sociedade diferente, numa tribo, ele foi conviver com uma tribo indígena aqui no Brasil mesmo. E aí, quando ele chega lá, a primeira coisa que ele vai perceber é que é tudo diferente do que ele vive. Ele vai se sentir um estranho no mundo. E é assim mesmo que ele tem que se sentir, né? Ele não vai estar em casa. Ele vai observar todas as diferenças, só que ele também tem que se controlar para quê? Para não colocar essas diferenças como se fossem coisas absurdas. Por quê? Ele ali vai precisar entender que aquilo faz parte da cultura local. Ou seja, é diferente, mas não é errado. Entendeu? Isso o antropólogo precisa ter como primeiro princípio no seu trabalho.
A segunda coisa que ele tem que ter é a relativização. O que é essa relativização? É essa sensação de que existe alguma coisa ali diferente, né? Mas é o que eu já falei até antes, né, no estranhamento. A relativização é ele observar que não é porque é diferente que é errado. Ele precisa o tempo todo lembrar disso, né? Então, primeiro, o estranhamento, ele vai se sentir o diferente, né? O esquisito ali no meio, e vai achar todo mundo muito esquisito também, e as práticas ali esquisitas. Mas depois ele vai relativizar. Opa, eu sou esquisito, né, para eles são esquisitos para mim, mas eu tenho que entender que na minha cultura as práticas são umas, e na cultura deles as práticas são outras. Isso é a relativização. E a terceira coisa de procedimento da antropologia é a observação participante. O que é isso? O antropólogo, ele tem que conviver com o grupo que ele está estudando. Ele não pode estudar só a partir dos livros. Ele não vai estudar só assim à distância, vendo filme. Não. Ele tem que imergir naquela sociedade. O que ele tem que fazer? E conviver, morar junto com eles. Então, se ele for estudar a sociedade chinesa, não vai adiantar ele estudar muito à distância. Ele vai precisar ir para lá. E ele vai precisar entender o comportamento desse povo. Por que eles comem carne de cachorro? Por que eles comem barata frita? Por que esse comportamento alimentar deles? Então, é algo que você precisa conviver para você entender. Você precisa se tornar parte daquela sociedade por algum momento, para que você, convivendo, tente entender e explicar o porquê de algumas situações acontecerem ali dentro daquela sociedade, entendeu? Então, isso é o que eles chamam de observação participante. O antropólogo, ele vai conviver, mas ele vai entender sempre que ele não pertence àquela cultura. Ele vai sempre observar uma certa distância, né, sem se envolver muito emocionalmente, para que ele possa fazer uma observação científica, sempre respeitando aquele círculo virtuoso da ciência. Entendeu? Vamos então agora para a outra ciência, que é a ciência política. Então, a ciência política. A ciência política é a mais jovem de todas as ciências sociais. Né? Ela foi a última a nascer das ciências sociais. E o que ela estuda? Ela estuda a política, né? Estuda ali a política em geral, mas melhor dizendo, ela estuda as relações de poder, né? A ciência política, quem mais produz material sobre isso são os Estados Unidos. Tem muitos pesquisadores lá voltados para esse campo das ciências sociais. E essa é a ciência que mais usa dados para produzir material. Que dados? Ela usa gráficos, entrevistas, pesquisas. Para quê? Para fundamentar com números a sua pesquisa. Né? Por que isso? Porque os estadunidenses, eles têm esse hábito de utilizar muito esses dados, né? Números, gráficos, nas suas pesquisas. Então, é uma tendência de lá. Mas hoje a gente também já tem alguns novos cientistas da área de ciência política que estudam também pesquisas qualitativas. O que são pesquisas qualitativas? Diferente das quantitativas, que se baseiam na matemática, nos números, são pesquisas que se baseiam no discurso das pessoas, naquilo que elas observam e falam, né? Naquilo que as pessoas declaram, não somente nos números, porque às vezes a gente pode se enganar com os números. Os números nem sempre trazem a realidade total, eles podem trazer uma realidade parcial das coisas. Então, existem as pesquisas quantitativas e as pesquisas qualitativas, tá? Mas na ciência política ainda é maior o uso da pesquisa quantitativa. Beleza? A outra coisa sobre a ciência política é o que ela trabalha, né? Ela trabalha com temas universais, por exemplo, as liberdades públicas. O que é isso? Liberdades públicas é o seu direito de ir e vir, é o seu direito de protestar,
ao seu direito de viver, expressar aquilo que você sente, não é? Então, isso tem a ver com as liberdades públicas, são coisas que a ciência política estuda. Estuda sobre a cidadania. O que é cidadania? É também o seu direito de escolhas, seu direito de participar na sociedade, de participar na política, né? De votar. Né? O cidadão ele pode participar da escolha dos seus governantes. Né? Isso faz parte da cidadania. A cidadania também está ali no aspecto dos direitos e deveres. Né? Quais são os direitos e os deveres de uma sociedade? Isso tudo a ciência política ela vai estudar. Ela pode estudar, por exemplo, um caso de até onde o poder de um presidente pode ir. Qual é o limite de poder de um presidente? Ou de um Congresso Nacional? Ou pode estudar até onde a sociedade ela se sente com a responsabilidade coletiva dentro da democracia, quando ela pode escolher o seu governante, até onde isso vai trazer para as pessoas essa responsabilidade social coletiva, sabe? É isso basicamente que a ciência política vai estudar. Simples, fácil e objetivo. Bom, então agora nós vamos falar da mais antiga das três ciências sociais, que é a sociologia. Quando a pessoa, por exemplo, vai fazer o curso de sociologia na faculdade, na verdade ela vai fazer ciências sociais. Mas a sociologia ela é tão famosa e ela é tão importante, tão relevante, que as pessoas acabam dizendo: ah, estou estudando sociologia. Ela não está estudando só sociologia. Ela vai fazer o curso de ciências sociais. Ou seja, vai estudar antropologia, vai estudar ciência política e também vai estudar sociologia. A sociologia, nós já sabemos que foi criada por Augusto Comte. Nós sabemos que primeiro ela se chamou física social, mas muito antes de Augusto Comte, outros pesquisadores já procuravam entender a sociedade. Só não existia essa disciplina, essa área de conhecimento chamada sociologia. Entenderam? Então, o que ela se ocupa? Ela fica examinando a estrutura das sociedades, como elas se estruturam e qual é o funcionamento dessas sociedades, né? De sociedades específicas, os grupos que compõem essa sociedade, os relacionamentos que existem dentro dessa sociedade, os valores sociais, né? Nós temos valores. Então, isso a sociedade estuda. Qual a diferença de uma sociedade para outra? Ela estuda as ideias de uma sociedade, né? A cultura, tudo isso é de muita importância para a sociologia, beleza? Hoje em dia, a sociologia ela vem estudando muito sobre o quê? Sobre as relações de trabalho, né? Essa guerra entre patrão e empregado, né? Por que a sociedade tem essa luta constante de classes, uma classe dominante que por ter muita grana está sempre em alta, está sempre procurando estar no poder, está sempre procurando dominar uma classe inferior em termos econômicos, e ela está sempre colocando essa classe cada vez mais achatada, mais para baixo, né? Para quê? Para que ela continue no poder. A classe dominante quer sempre continuar no poder, né? O que mais que ela estuda? Ela estuda as relações entre os grupos étnicos. Por que, por exemplo, lá no Oriente existe uma guerra constante entre Israel e a Palestina? Né? Isso são grupos étnicos diferentes vivendo numa mesma região e há um constante conflito ali. Isso a sociologia também vai estudar, vai tentar explicar e vai tentar propor soluções também. A sociologia ela não fica só estudando, dizendo, tem um problema ali, mas ela também procura apontar soluções ou apontar mecanismos que possam ajudar, né, na resolução dos problemas sociais, econômicos, políticos. Os movimentos sociais, a sociologia tem estudado muito, né? Por exemplo, o movimento sem terra é algo que a sociologia estuda bastante, né? O movimento contra a fome, os movimentos feministas e também os estudos de gênero, né? Por exemplo, hoje a gente tem muito estudo voltado para a mulher, a ascensão feminina na sociedade, né? Sobre machismo, sobre a cultura
estupro. Tudo isso está muito em voga, está muito em alta hoje nos estudos sociológicos, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido, tenham curtido. Façam o formulário Google que eu vou mandar, prometo mandar certinho dessa vez para vocês fazerem tudo correto, tá? Foi mais uma vez um prazer estar com vocês. Um beijo e até a próxima aula.